Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. E vamos então para o nosso primeiro relato de hoje. A mulher do kimono de Ryokan. Oi, meu nome é Takumi e quero compartilhar algo estranho que aconteceu comigo e minha esposa em uma viagem para um ryokan tradicional no Japão. Era um lugar lindo nas montanhas, perto de Kyoto, bem isolado. Chegamos de noite, tudo parecia tranquilo, mas logo no começo comecei a me sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Na segunda noite, por volta das 2 da manhã, acordei com um som de passos no corredor. Fiquei em silêncio, somente ouvindo. Minha esposa também acordou, e quando olhei para o lado, ela estava pálida e tremendo. Perguntei o que tinha acontecido, e ela me disse que viu uma mulher de kimono branco parada na porta do quarto, olhando fixadamente para ela. Ela descreveu a mulher como pálida, de cabelos bem longos e negros, e olhos vazios, sem expressão alguma. Minha esposa tentou se mexer, mas não conseguia, ficou paralisada. A mulher ficou ali por alguns segundos antes de desaparecer lentamente. No dia seguinte, comentamos com o dono do ryokan, e ele simplesmente disse que alguns hóspedes já tinham visto o espírito da mesma mulher. Segundo ele, era um espírito de uma mulher jovem que morreu nas fontes termais há muitos anos atrás. Confesso que não fiquei surpreso, pois no Japão tem muito disso. Se você quer ver aparições, venha pra cá. Aqui é o lugar certo. Muito obrigada por ler o meu relato, Isa. Estou adorando o seu canal. Sucesso. E eu que agradeço. E é verdade, gente, o Japão é terrível. As melhores histórias ficam no Japão. Inclusive, o meu primeiro trauma de filme de terror foi O Grito. É o único filme que até hoje eu não consigo assistir porque eu tenho pavor dele. Não, eu acho que eu não teria coragem de ir pro Japão porque eu morro de medo, porque a assombração lá é cruel. Além de elas machucar, elas não têm uma aparência nada agradável. Tô fora. Vamos então para o nosso segundo relato de hoje. A aparição no templo abandonado. Meu nome é Kenji. Desculpa, gente, se eu pronunciar errado. Mas vamos lá. E há alguns anos, eu e meus amigos decidimos explorar o templo abandonado numa floresta remota perto de Nagano. Nós sempre fomos fascinados por histórias de fantasmas e lendas urbanas. E esse templo, em particular, carregava uma fama sombria. Diziam que o local era assombrado por um monge que havia se enforcado ali séculos atrás, depois de ser acusado por traição pelo próprio templo. Os moradores locais sempre evitavam aquela área, e havia até quem dissesse que ninguém deveria sequer mencionar o nome do templo. Achamos que tudo isso era um exagero, apenas uma história para assustar os turistas, e decidimos ir até lá para provar que não tinha nada de sobrenatural. O caminho até o templo foi mais longo do que esperávamos. Passamos por trilhas íngremes e densas, com a floresta se fechando ao nosso redor, conforme subíamos a montanha. Quanto mais nos aproximávamos do templo, mais pesada a atmosfera parecia ficar. Era verão e o calor era sufocante, mas quando chegamos perto das ruínas, sentimos um frio inexplicável. Estava tudo em silêncio absoluto, e até os pássaros pareciam evitar aquela área. O templo estava em ruínas, coberta por musgo e vegetação. As antigas estátuas dos guardiões estavam quebradas e desgastadas, mas ainda havia algo imponente no ambiente. O ambiente estava carregado, e todos nós sentimos uma sensação no ar.
Eu olhei para meus amigos e percebi que eles também estavam desconfortáveis, mas ninguém queria admitir que estava com medo. Afinal, era para ser uma aventura divertida, certo? Entramos no templo com lanternas e começamos a explorar. O interior estava escuro, com o teto parcialmente desabado. O chão era coberto por folhas e detritos. O cheiro de umidade e a decadência eram fortes. Mesmo assim, continuamos, rindo nervosamente para aliviar a tensão. Meu amigo Hiroshi sempre foi o mais cético do grupo. Ele costumava zombar das histórias de fantasmas e era o primeiro a dizer que tudo não passava de mera superstição. Então, quando ele se ofereceu para explorar a sala do fundo do templo sozinho, ninguém se surpreendeu. Ele quis provar que não havia nada ali, que todos os boatos eram apenas folclore. Nós o deixamos ir e continuamos explorando as outras partes. Poucos minutos depois, ouvimos um som estranho vindo do fundo do templo. Parecia um murmúrio, como se alguém estivesse recitando uma prece em voz baixa. No início, achamos que era o vento, mas o murmúrio continuou, cada vez mais nítido. Fomos até a sala onde Hiroshi estava, e quando chegamos perto, vimos ele sair correndo, completamente pálido, com os olhos arregalados. Ele não disse nada, só nos puxou para fora do templo, ofegante. Depois que estávamos longe o suficiente, ele finalmente contou o que ele tinha visto. Quando entrou na sala, ele viu um homem de túnica de monge, parado no meio do espaço, de costas para ele. No começo, Hiroshi pensou que fosse algum outro visitante ou talvez um mendigo que estivesse morando lá. Ele chamou o homem, mas não obteve resposta. Tentou se aproximar, mas algo no ar mudou. O frio ficou mais intenso, quase insuportável. Ele começou a sentir um peso no peito, como se estivesse sendo pressionado. Foi então que o homem começou a virar a cabeça lentamente, sem mover o corpo. Quando Hiroshi viu o rosto, quase desmaiou de terror. O rosto estava completamente desfigurado, como se tivesse sido esmagado ou corroído. Seus olhos eram fundos, quase inexistentes, e sua boca se contorcia com uma expressão de dor e desespero. Hiroshi jurou que aquele homem não tinha nenhum traço de vida, como se fosse uma casca vazia. Fugimos de lá sem olhar para trás. Nenhum de nós quis falar sobre isso na volta para casa, mas todos sabíamos que havia visto e que não conseguíamos explicar. Depois daquele dia, nunca mais voltamos àquele lugar. Evitamos contar essa história por medo que algo pior pudesse acontecer. Acreditamos que aquele era o espírito do monge que se enforcou ali, condenado a vagar pelo templo em busca de paz. Não sabemos ao certo, mas o peso daquela experiência ainda nos assombra. Obrigado por ler o meu relato. Se você se interessa por essas histórias, posso compartilhar mais alguns acontecimentos estranhos que presenciei aqui no Japão. Parece que esse país guarda muitos mistérios ocultos. Claro que a gente quer. Parece, queremos muito. E, gente, vocês também não têm luz, né? Ou vocês não sabem que o Japão só tem história desse tipo, que assusta os outros? Não, fala pra mim, ali tem assombração, não vou. Ali pode, não vou. Vocês é doido, vocês caçam sarna pra se coçar. Tá doido? Mas muito obrigada por mandar o seu relato, muito bom, inclusive. E vamos então para o nosso próximo relato de hoje. É um relato bem curtinho, mas bem aterrorizante também. O espírito no trem noturno. Oi, sou a Yuki. Isso aconteceu há alguns anos quando eu estava voltando para Osaka, num trem de noite, sozinha. O vagão estava praticamente vazio e eu me sentei perto da janela, aproveitando o silêncio. Por volta da meia-noite, comecei a sentir uma presença estranha, mas ignorei. Foi então que, ao olhar ao reflexo do vidro da janela, percebi algo assustador. No reflexo, havia uma pessoa sentada do meu lado. Só que quando olhei diretamente para o assento do lado, ele estava vazio. O pior de tudo foi que no reflexo a pessoa estava sorrindo para mim. Um sorriso distorcido e sinistro.
Fiquei completamente paralisada, tentando não olhar de volta para o reflexo. Na próxima estação, desci imediatamente e esperei outro trem. Não consegui dormir naquela noite e até hoje evito andar nos trens noturnos. Isa, o que você acha que era aquilo? Era uma entidade que estava me acompanhando ou eu só tive azar de sentar em algum vagão que aconteceu alguma tragédia? Muito obrigada por ler o meu relato. Eu que agradeço, Yuki, e muito boa pergunta. Mas se você nunca mais viu, provavelmente seja do trem, seja do próprio vagão, que você teve uma sorte muito grande de pegar um vagão assombrado. Apesar de que, como no Japão acontecem muitas tragédias, eu acho que a assombração tem em todo lugar lá. País muito pequeno, né, gente? Mas é isso. Vamos então para a nossa próxima e última história de hoje. A sombra do apartamento de Tóquio. Oi, Isa, meu nome é Haru. Quando eu me mudei para um pequeno apartamento em Tóquio, eu não sabia que estava comprando problemas. O lugar era velho, mas o aluguel estava bem em conta. Desde a primeira noite, senti algo estranho, uma sensação de estar sendo observado. Pensei que fosse minha imaginação, afinal, o prédio era antigo e fazia barulhos estranhos. Mas, depois de algumas semanas, comecei a ver uma sombra no corredor. Era como a silhueta de um homem, mas sem rosto ou detalhes. Ficava parado na porta do meu quarto, e sempre que eu tentava acender a luz, desaparecia. Cheguei a contar para alguns amigos, e eles me aconselharam a me mudar. Mas o aluguel era bem barato, então tentei ignorar. Certa noite, acordei com a sensação de alguém me tocando, e ao abrir os olhos, a sombra estava de pé, na cama. Os dedos longos e afiados quase tocando o meu pé. Gritei e ela desapareceu. Mas no dia seguinte não aguentei mais. Me mudei no fim do mês, e nunca mais tive uma experiência assim. Aquele lugar tinha algo muito errado. Meu relato é curto, mas me marcou muito. E obrigado, Isa, por ler o meu relato. Sucesso! Eu falei que era o último, mas tem mais um. A Mulher do Espelho de Olsen. Oi, sou a Kiko, e algo aterrorizante aconteceu comigo em Olsen, um banho público, em uma das cidades pequenas no interior do Japão. Eu e minhas amigas decidimos passar o fim de semana relaxando, e o Onsen parecia um lugar perfeito. Na primeira noite, fomos aos banhos, e eu estava sozinha em um dos quartos, me preparando para entrar na água. Enquanto estava na frente do espelho escovando meu cabelo, vi algo estranho no reflexo. Uma mulher de cabelos encharcados vestindo um yukata molhado. Estava atrás de mim. Virei rapidamente, mas não via ninguém. Voltei a olhar para o espelho, e ela ainda estava lá, só que mais perto, com o rosto parcialmente encoberto pelos cabelos. Os olhos dela eram escuros, fundos, e ela me encarava como se estivesse esperando por algo. Sem pensar duas vezes, saí correndo do banho e contei para minhas amigas. Mais tarde, uma senhora que trabalhava no osso nos disse que, muitos anos atrás, uma mulher se afogou em um dos banhos e que algumas pessoas ainda viam seu espírito. Foi a última vez que fui em Onsen. Você pode até não acreditar em mim, mas aqui no Japão parece que tudo que há de ruim vaga, só esperando alguém para atacar. Juro, se você tem medo dessas coisas, não venha para o Japão. E estou amando o seu canal. Muito obrigada pelo carinho e realmente, não vou pro Japão. Morro de medo dessas coisas, gente. Que isso, capaz. Todo mundo fala que vê as coisas. Independente do lugar que você tá, você vai ver. Então, o que você vai fazer num lugar desse? Apesar de que eu morro de vontade de ir lá pra conhecer a culinária. Mas, por outro lado, morro de medo da assombração que tem lá. Ficamos num dilema. E que história, né, gente? Você vai pra relaxar e vê um trem atrás de você. Aí você olha e não tem nada. Aí você olha pro espelho e tem de novo. Aí você sai correndo, vai falar com alguém fala pra você que morreu alguém ali. Que isso, gente? Simples assim. Muito prático, Japão. É simples. Morreu alguém ali, por isso você vê as coisas. Então é isso, gente. Essas foram as histórias de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso.
Boa noite e bons sonhos!